Despertando a consciência. Mais uma vez, estamos aqui para dar seguimento aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, voltados para o conhecimento da nossa própria intimidade e estudarmos a espiritualidade e a saúde, que é o objetivo que temos tido em toda essa nossa caminhada. Agradecemos muito aos companheiros que vêm estar conosco, porque se não fossem vocês, não haveria maior interesse da gente estar junto aqui. Então, graças a Deus, sempre temos aqui companheiros nos assistindo. Elane, estou com saudade de você, Elane. Você agora que apareceu aqui. Lea Brum também está aí. Lea Brum, você está também. Muito tempo que eu não vejo você. Quer dizer, vejo você aqui, mas não vejo você fisicamente, pessoalmente. Também tenho saudades de você. Pois é, então, a gente tem saudades das pessoas que a gente ama, que a gente tem carinho, que a gente tem atenção. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quando a gente tem um companheiro, dois, três juntos conosco, já estamos com maioria absoluta. Vamos em frente. Nós estamos estudando aqui a personalidade humana, o comportamento humano, e a gente está tentando estudar aqui as questões relacionadas com o self e com o ego, que são coisas do nosso interesse cotidiano aqui, né? Nós temos interesse de estar sempre vendo isso é uma coisa que nos agrada sobremaneira, né? Então a gente está muito interessado em avaliar essas coisas. Nós estávamos falando na semana passada não, na semana mesmo, na terça-feira, que o nosso processo evolutivo está sempre posto a caminho do encontro do ego com o self. Não é bem isso, não, mas isso é uma maneira da gente poder começar a introduzir o assunto para poder entender como que isso funciona. Nós hoje vamos avançar um bocadinho mais, pouca coisa, a live vai ser curta, vai ser pequena, mas vocês vão ter oportunidade de ver que não é bem assim. É mais ou menos isso, mas não é bem assim. Então, esse processo é uma caminhada nesse sentido de estabelecer aquilo que a gente chama de identificação. Quer dizer, o que é identificação? Se identificar você com você mesmo. E aí, eu tinha falado, né, e até isso suscitou para uma companheira que assiste as nossas lives, mas não aparece aqui no chat, né, porque que, tem gente que fala com a gente, que assiste a gente, mas não tá aqui, não vai aqui no chat, mas fala no WhatsApp e tal, né? Então eu tenho aqui uma companheira, está aqui também já, a Vera Lúcia já está aí também a Zélia Graça também está aí. Então, toda essa gente maravilhosa, pessoas do nosso cotidiano, do nosso coração, pessoas com quem a gente tem assim uma troca de alma para alma muito grande, né? E quero dizer também fisicamente também, né? O corpo com o corpo também, porque o corpo faz parte da alma. O corpo é a ferramenta que a alma utiliza para que possa avançar e evoluir. Então, eu estou aqui falando para vocês que a identificação, em última análise, o que é? É um processo de busca da saúde. Quando a gente se identifica com a gente mesmo, a gente vai encontrar a saúde verdadeira, que é a saúde integral. Quer dizer, o que é a saúde integral? A saúde do corpo e do espírito, né? É aquela frase que a gente, quando era criança, a gente via lá, eu ia numa piscina, numa escola, que eu não frequentava piscina, não tinha escola que tivesse piscina, mas eu tinha um lugar que eu ia estudar, um curso que eu fazia, assim, acho que era no Senac, e tinha lá uma coisa lá escrita na piscina, assim, mens sana in corpore sano, é uma frase latina, quer dizer, o corpo e o espírito sãos, quer dizer, o corpo e o espírito têm que estar sãos os dois, para que haja saúde verdadeira. Porque se o corpo está saudável, mas o espírito está doente, daqui a pouco o corpo vai adoecer. Então essa identificação é essencial para o processo de busca da saúde.
E nesse caminhar, a pergunta que eu deixei da semana passada aqui foi a pergunta da qual eu fiz essa pergunta, perguntando assim, na realidade, quem sou eu? Quer dizer, eu tenho que responder essa pergunta para eu poder realmente saber a verdade sobre mim, né? Conhecereis a verdade vos fará livre, disse Jesus. Por quê? Por esse sentido de que a verdade é o ser espiritual, né? Então, nesse caminhar, a pergunta que é mais importante a fazer, quem sou eu? Eu deixei essa pergunta aqui na semana passada, né? Então, a gente e fazendo uma observação da resposta, já falei, isso aqui eu estou fazendo, estou recapitulando a última live para que todo mundo que não estava aqui, acho que estava todo mundo aqui, mas para lembrar, para a gente saber, para a gente poder se encontrar na mesma página, todo mundo na mesma página, né? Então, a gente vai ver que a observação sobre a resposta a essa pergunta mostra que a maioria de nós não sabe responder, porque não entende bem o objetivo da pergunta, não sabe exatamente qual é o verdadeiro eu. E a primeira explicação sobre a dificuldade reside que a gente ignora que nós somos seres espirituais. Eu falei já isso aqui, estou repetindo. Ou seja, a maioria de nós ainda não se apropriou da ideia, né? Não se convenceu da ideia de que é um ser espiritual. Pensamos que somos a imagem que a gente vê no espelho, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, né? Ou melhor, a imagem de nós mesmos que vemos emoldurada pela visão daqueles que nos amam, que falam, você é tão bonzinho, você é assim, você é assado. E aqueles que não gostam da gente também, que às vezes são aqueles que falam mais a verdade. Aliás, o Chico Xavier dizia isso. Ele dizia que preferia a avaliação dos inimigos do que a avaliação dos amigos. Os amigos sempre foram, vamos dizer assim, douravam a pílula, diziam, você é tão legal, tão... Mas aquele que não é tão amigo, ele vai falar a verdade, aquilo que você, na realidade, é mesmo, né? Então, a melhor imagem de nós mesmos é aquela que a gente tem, a gente acha que isso aqui é o eu, quer dizer, quem sou eu? É isso aí, e não é isso bem, né? Nós temos referenciais internos, externos, aquilo que achamos que nós somos, né? Mas será que somos mesmo isso, né? Eu falei até aqui o exemplo do cantor, né? Dei o exemplo de Jesus. Será que eles eram, né? O Roberto Carlos é aquele cantor que canta música tal, compositor? Será que ele é isso? Ou será que ele é aquele garoto que tocava violão debaixo do abacateiro lá na cidadezinha do interior do Espírito Santo, né? Lá em Cachoeiro de Itapemirim? Não sei, talvez, né? E Jesus? Será que Jesus era Jesus de Nazaré? Quantos nomes ele tem? Será que ele não é um espírito muito mais... Você tomou esse nome durante aquele momento que ele estava aqui na Terra? Eu costumo brincar e dizer assim, você quem é? Você é Jorge Pio? Eu falo assim, não, eu não sou o Jorge Pio. Eu sou uma pessoa que estou buscando ser cada vez melhor. Nem sempre estou conseguindo, mas eu estou Jorge Pio. Nesse momento eu estou, a minha carteira de identidade é Jorge Pio, fui registrado com esse nome, meu nome de batismo. Mas quando eu desencarnar e vou continuar vivo, vou continuar com as mesmas ideias que eu tenho hoje, eu vou ter outras ideias também, mas eu não vou ser mais Jorge Pio, vou ser outra coisa, outra configuração, né? Então, a gente pode se descrever, eu sou uma pessoa esforçada, sou uma pessoa laboriosa, sou uma pessoa sensível. A mãe diz que é boa mãe, o pai diz que é bom pai, a pessoa diz que é valorosa, você diz, eu sou amigo, eu sou atenciosa, às vezes eu sou condescendente, outras vezes eu sou muito chato, eu sou exigente, às vezes sou autoritário, eu sou médico. Eu não sou médico, eu estou médico, né? Eu sou psicólogo, eu sou do lar, eu gosto de ler, eu gosto de assistir telefilme, gosto de ver série, gosto de ver televisão.
eu gosto de estudar, gosto. Esse que o pessoal está falando não é o que ele é. Ele está falando sobre as coisas que são características que vão sumir um dia, são as características da impermanência. É o verbo gostar, é o verbo estar, é o verbo ter, mas não é o verbo verdadeiro, que é o verbo ser. O verbo ser é que é característico da essência, ou seja, daquilo que vai existir muito tempo, a vida toda, o resto da vida, vai ser o ser essencial, né? Então temos falado muito dessa condição bipolar que está entre ego e self, como se ego e self fossem duas condições ou dois elementos que são antagonistas um do outro e que precisavam se harmonizar. Foi assim que eu comecei falando hoje, fazendo a revisão da vez passada. Agora já estou entrando no assunto que a gente programou para hoje. Porém, isso não é verdade, pois a permanência, quer dizer, aquilo que é durável, quer dizer, o self, é, enquanto o self, ele é uma verdade, ele é uma realidade, ele é durável, ele vai durar para sempre. Enquanto o ego é o não é, ele não é. Ou seja, o self é um valor, enquanto o ego é um não valor. Eu vou explicar isso melhor. Vou explicar de outra maneira. O ego é representado por uma tríade, tem uma tríade. Qual é a tríade do ego? É o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Tem outras características, mas essas são as básicas. Vaidade, orgulho e egoísmo, né? Mas orgulho, vaidade e egoísmo são não valores. São características das coisas que não vão durar, que vão ter que se modificar, vão ter que desaparecer. Não são realidades. A realidade verdadeira é o self, é a coisa que é realmente real e que a gente precisa encontrar. Quando a gente falou lá no começo do encontro do ego com o self, não é bem o encontro com o ego com o self, é a descoberta do self com a extinção do ego. Nós vamos estudar isso melhor. Então, a verdade em nós é a permanência, é a coisa durável, é o ser eterno, que é o self, que é o ser espiritual. Enquanto o ego é o não ser, é o não ser. Ele não é, ou seja, o self é um valor, enquanto o ego é um não valor, né? Então, repetindo para que isso fique bem claro. De outra maneira, a gente pode dizer também que o ego é representado por essa tríade que eu falei aí, orgulho, vaidade e egoísmo, né? Que são características das coisas que têm que ser extinguidas. Não são realidades. Elas só subsistem, só existem porque nós vivemos ainda num processo de materialismo, porque o materialismo ainda domina o conhecimento, tanto da medicina, quanto da psicologia, quanto da ciência. É um materialismo que até hoje persiste, já está morto, mas esqueceu de deitar e entrar no caixão para ser enterrado. As pessoas continuam materialistas, apesar de tudo, né? É, é, Se a gente olhar isso pela visão transpessoal, a psicologia do espírito, que é a transpessoal, a gente vai ver que essa visão do ego, essa coisa dessa tríade, ela tende a desaparecer no correr da nossa melhoria como ser espiritual. O ser que está em desenvolvimento. Nós não somos seres imperfeitos, nós somos seres em construção. Nós estamos nos construindo. Mas o materialismo tende a densificar o ego, a dar importância para ele, e principalmente algumas versões da psicologia que não é transpessoal, as outras vertentes, são todas materialistas. E elas dão valor para isso como uma coisa que tem que ser trabalhada, que tem que ser tal, e não é nada disso, né? Então resumindo essa questão, o ego é apenas um movimento do ser essencial, né? Ou seja, quando o ser essencial está parado, não está trabalhando, não está se desenvolvendo, o que acontece? Esse não ser, ele passa a ser importante. Suponha que você tem uma mão com 5 dedos e tem um polegar que não funciona, que está parado.
os outros 4 dedos estão funcionando. Então, eles são é o não ser. Mas eles tendem sempre a querer substituir, por causa da falta de movimento do polegar, os outros 4 dedos começam a ocupar o espaço. É mais ou menos o que o ego faz. O ego ocupa o espaço do self, porque o self não tem movimento e ele se movimenta na pessoa e faz um barulho danado quando ele não tem realmente grande expressão. Então quando o ser essencial não está se movimentando, o ego, que não é, vai criar uma situação, vai se situar ali, vai se montar ali. A característica do que é real é não ter fim. E a característica do que é impermanente é um dia acabar. O ego vai acabar um dia, né? A partir do momento que nós começamos a exercitar a humildade, o que acontece? O orgulho desaparece. A vaidade sendo substituída pela simplicidade, da verificação que não existe qualquer motivo para a gente ser vaidoso, né? Porque não tem motivo. E por que a gente vai ser vaidoso de quê? Né? Quer dizer, geralmente, uma vez eu vi um sujeito contando a história, dizendo assim, eu tenho o sujeito dizia assim, eu sou tão vaidoso, eu tenho uma vaidade, meu Deus do céu. Aí, você é vaidoso porque você é rico? Ele falou assim, não, eu sou pobre. Você é muito inteligente? Não, eu sou até meio burrinho. Você é formado em quê? Você tem pós-graduação? Não, eu só fiz a escola primária, não sei muita coisa não, tal. Você é uma pessoa tão bacana assim, tão coisa. Por que você é tão vaidoso assim? Eu sou vaidoso porque eu tenho uma vaidade muito grande. Aí o outro virou para ele e falou assim: meu amigo, sabe uma coisa? Eu acho que você não é vaidoso nada, você é um bobo. Você é bobo, porque você está querendo expor uma coisa que você não tem valor nenhum, você não tem nada, você não tem nenhum motivo para ser vaidoso. Mas mesmo que você tivesse todas essas características, fosse muito rico, muito inteligente, muito bonito, muito tal, muito elegante, muito sábio e tal, isso não é motivo para você ter vaidade, porque isso não é uma coisa que qualquer um pode ter, desde que se esforce, e não é motivo para. Pelo contrário, você, na medida que a pessoa vai encontrando a sabedoria, vai encontrando a simplicidade, né? Então, o ego desaparece para dar lugar ao self, ou seja, ao dar lugar para aquilo que é essencial, para aquilo que é essência, ou seja, o ser espiritual. Isso vai sendo construído vagarosamente, é passo a passo, não tem como pular de um ponto para outro de uma maneira assim estrondosa. Tem que ser bem devagar, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Chegou alguém mais aí, Roberto Carlos do Monte. Ô, Roberto, você veio aqui defender a nossa categoria masculina. Não tem, só temos moças aqui, ó. O Roberto, temos ali o Carlos Graça, mas não é o Carlos, é a esposa do nosso transladado amigo que está no plano espiritual, Zélia Graça, a quem eu cumprimento, porque acho que eu não cumprimentei a Zélia. Então, minha gente, é passo a passo, ao longo da conquista do autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai nos permitir responder a questão primordial. Qual é a questão primordial? Aquela que eu fiz na live passada. Quem sou eu? Essa pergunta tem que fazer. Então, para a gente encerrar por hoje, a gente vai sintetizar. O autoconhecimento é o movimento de discernir, percebendo em nós os sentimentos egoísticos, que podem e devem tratar as emoções como emoções transitórias, emoções que vão passar e que são passíveis de serem controladas e transmudadas pelos sentimentos reais, que são os sentimentos permanentes, originários do ser amoroso que somos, que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, na realidade, por ser amoroso, está incrustado de amor, do amor divino que está dentro do nosso coração. Então, somos originários da luz, né? Quer dizer, o ser amoroso e bom que somos, a essência que todos nós estamos capazes de vivenciar.
Tá aí também o Anísio Torres. Alô, Anísio, quanto tempo? Seja bem-vindo, meu querido. Vem tomar um café comigo qualquer dia desse aqui. Então, refletindo nas emoções, construindo o autodomínio, nós vamos nos estabilizando na condição real da nossa busca. Qual é a nossa busca? Aquilo que Jesus recomendou para nós: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Simples assim, pronto, tá bom, né? Então, nós vamos estabilizando a nossa condição real dessa busca. Infelizmente, gente, a maioria de nós, no estado evolutivo no qual nós nos encontramos ainda hoje, nesse momento da nossa vida, que estamos ainda praticamente engatinhando, ainda não conseguimos controlar as emoções egoísticas, ou emoções egóicas, como vocês quiserem dizer, que são evidentes. E nós vivemos identificados com essas emoções egoísticas, dando vazão a elas, mas em vez de fazê-las avançar para corrigi-las e ir transmudando e transformando, nós ficamos tentando reprimir, tentando bloquear. Isso não dá certo, bloquear não dá certo. E aí nós vamos criar a máscara do ego. Eu vou mandar agora aqui, pedir para o Carlos, bota aquela imagem, se você tiver a imagem aí, cara, pode botar ela aí, para a pessoa lembrar aqui, porque esse processo, que é um processo de fuga da realidade. Está aí a imagem, representação didática da psique humana. Está ali no centro em azul esse ser essencial, que é o amor, está lá as negatividades do ego, que é o desamor, e nós temos o pseudo-amor, que são as máscaras do ego. É disso que a gente está falando agora. Então, nós estamos num processo de fuga da realidade que apenas vai fazer o quê? Retardar o nosso encontro com a gente mesmo, como ser essencial que somos. Ou seja, o ser espiritual que cada um de nós é. Né? Quem está nos acompanhando com atenção vai lembrar do estudo da parábola dos dois irmãos, em que a atitude do filho mais velho é um exemplar perfeito dessa condição. Se vocês não lembrarem, está aí a imagem que vai ajudar vocês a lembrarem, né? Está ali, ó, as máscaras do ego que são oriundas do pseudo-amor. Então, essas máscaras, elas são montadas na nossa vida por essa questão simples, que são a fuga da realidade. E criamos, então, baseado no pseudo-amor, essa atitude do filho mais velho, né? Que era o exemplo perfeito dessa condição. Se vocês não lembrarem, ou não estiverem lembrando mesmo com a imagem aí, eu sugiro que vocês façam uma maratona lá a questão no vídeo, eu acho que tem umas 6 ou 7 semanas atrás, e essa imagem aí mostra bem o desamor e o pseudo-amor, que é a característica das máscaras do ego, essas máscaras que o ego cria, né? Nós temos, meus amigos, pode tirar a imagem, Carlos, pode passar para mim, voltar para mim de novo. Nós estamos no mês de maio, hoje é dia 8, né? Hoje é 8, 7, 8, por aí, estamos perto do dia 10. Dia 10 é dia das mães. Mas nós tivemos esse mês de maio também a lembrança do nascimento do Chico Xavier e do Francisco de Assis, irmão Francisco, né? O homem que é o protetor dos animais, né? Que também foi no início desse mês. O ano está correndo tão rápido, já vamos para o meio do ano, gente, de 2026. Outro dia era o Natal de 25, agora já estamos no meio de 26. Meu Deus do céu, como está correndo isso? Então nós temos o reino de Deus implantado dentro de nós, lá no nosso âmago, bem lá no fundo do nosso coração. Mas nós ainda não descobrimos isso. E nós somos todos, meus amigos, somos todos oriundos da luz. Nós nascemos luminíferos. Essa luz está em nós. E por isso é que Jesus declarou para nós que nós deveríamos deixar brilhar a nossa luz.
Essa é a frase final de hoje, que a gente precisa trabalhar tudo isso, fugir das coisas do ego, das máscaras do ego, para deixar brilhar a luz que está em nós, a nossa luz. Nós precisamos fazer com que a luz se acenda e brilhe com profundidade em nós. Gostei muito de ver aí você, Roberto, que há muito tempo que você não aparece por aqui. Seja bem-vindo. Eu também aí, a Léa Brum está conosco, aí está aí também o nosso Anísio Torres, né? Muito bem, meus amigos, muito obrigado por vocês desistirem, por vocês me acompanharem aqui. E quem tiver, ficar com dúvida ainda dessas explicações que eu dei hoje, dá uma voltinha lá nas 6, 7 semanas atrás, nesse estudo que nós estamos fazendo já bastante alongado, detalhado, para que vocês possam entender isso, porque todos esses conhecimentos e a busca do autoconhecimento é importante para que o nosso processo evolutivo se faça e para que a gente encontre de uma maneira clara, límpida, tranquila na nossa vida a saúde, porque nós precisamos ter espiritualidade e saúde. Espiritualidade e saúde é o tema desse nosso canal e é o material com que nós trabalhamos aqui o tempo inteiro, é com a saúde e espiritualidade. Nós precisamos resgatar a nossa saúde. Muito obrigado a vocês, obrigado, Roberto, por você estar aí, obrigado a vocês todos por estarem aí, Elane, todos vocês, né? Vera Lúcia, todos vocês, né? Léa Brum, todo mundo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e eu espero vocês aqui de volta na terça-feira para a gente dar continuidade nesse estudo. Nós já temos muita coisa para falar sobre isso. Agora está ficando mais claro, esse negócio do encontro do ego com o self, o ego que é o ego, está começando a ficar, eu tenho impressão, né? A Léa está dizendo que agradece a minha disponibilidade. Vocês estão me dando a oportunidade de eu estudar também, de eu aprender um pouco mais. Eu preciso estudar. Quero morrer estudando. Eu nasci estudando e vou morrer estudando, se Deus quiser. Eu quero fazer duas coisas. Duas coisas que eu quero fazer. Eu nasci nu, quero morrer nu. Eu nasci estudando, quero morrer estudando. Aprendendo, sempre aprendendo. Eu fico sempre querendo fuçar alguma coisa. Agora que eu estou estudando aquele livro que você mandou para mim, Léa, aquele livro maravilhoso, o Cérebro Triuno, né? Muita coisa que eu estou falando aqui tem relação com aquele livro lá. De qualquer dia a gente vai fazer uma dissecação do livro de uma maneira mais profunda. Por enquanto está de uma maneira perfunctória, mas vai ser mais profunda. E a gente vai sempre se animando, porque a vida é boa, a vida é igual a rapadura, é dura, mas é doce. Que Deus abençoe a todos nós, nos faça felizes e mantenha-nos com saúde, força e fé. Os 3 Fs. Força, né? Foco e fé. 3 Fs. Força, foco e fé. Vamos lá, vamos para frente, sempre procurando o autoconhecimento, procurando se estabilizar, se entender e não ficar brigando consigo mesmo, brigando com as coisas. Vamos devagarinho, fazendo, alterando as coisas, melhorando, devagar e sempre, mas estamos indo, vamos indo. Assim que Deus quer que nós caminhemos. Muita paz, que Jesus nos abençoe e ampare.